Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus fiel, né? O Deus poderoso, Deus de glória. Desde já somos gratos ao Senhor, irmãos, porque nos trouxe aqui nessa noite, né? Hoje é o último culto da família do ano e nós estamos aqui para agradecer. Durante todo esse ano nós ficamos no propósito, pedindo a Deus para edificar o nosso lar, irmãos. E com certeza Deus ele agiu muito nas nossas vidas. Então hoje nós somos como aquele leproso que foi abençoado por Deus, que foi curado, mas que voltou para agradecer, né? Hoje nós estamos aqui para agradecer por tudo que Deus fez durante esse ano, pela proteção dEle, pela provisão dEle, pelo amor, pelo perdão, pela graça de Deus nas nossas vidas nesse ano, né? Alguns irmãos viajando, alguns ausentes, mas hoje Deus ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui para agradecer por tudo que Ele fez, amém? E que Ele ainda faz nas nossas vidas. Quero convidar a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor em Marcos, Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, e nós vamos ler do 1 até o 6. Marcos 6, versículo 1 até o versículo 6. Marcos 6, 1 até o 6. Glória a Deus, Evangelho segundo escreveu Marcos. Quem achou, dá um glória a Deus aí, irmãos, em nome de Jesus. Deus é fiel. A palavra de Deus nos diz nessa noite, irmãos. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que os ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Amém? Só até aí os irmãos já podem se sentar nessa noite. Foi essa palavra que Deus me deu, irmãos, e foi essa palavra que eu tenho meditado durante essa semana, né? Pedi para Deus uma palavra para trazer neste domingo, e Deus me deu essa palavra. A palavra, o tema dessa ministração de hoje que eu quero trazer para a igreja, se chama familiaridade versus intimidade. Familiaridade versus intimidade. E aí, irmãos, o que ganha? A familiaridade ou a intimidade? O que é mais forte? A familiaridade ou a intimidade? Nós vamos descobrir aqui, com essa palavra, com esse ensino. Mas antes nós precisamos falar um pouco do contexto dessa passagem. Aqui vai dizer, irmãos, que numa das andanças de Jesus Cristo, em uma de suas andanças, Jesus ele foi para a sua terra. Jesus ele foi para a sua cidade, aonde todos ali conheciam Jesus, onde todos ali eram familiarizados com o Senhor Jesus Cristo, e ele foi para ali. Mas quando ele foi para essa terra, Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele não pôde fazer ali muitos milagres. Jesus ele pôde apenas curar alguns enfermos, irmãos. Jesus ele pôde apenas colocar a mão sobre alguns enfermos e não pôde fazer muitos milagres ali nessa terra. Mas qual foi o motivo? Jesus na sua própria terra, na sua própria cidade, onde ele estava acostumado ali a andar, onde todos conheciam ele, qual foi o motivo de Jesus não ter ali operado muitos milagres? Aqui vai dizer que foi por causa da incredulidade do povo. Vai dizer que Jesus ele até se admirou com tanta incredulidade, irmãos. Mas qual é a raiz do motivo? Porque aí vai falar que foi por causa da incredulidade. Mas tem ali a razão principal.
Tem ali a raiz de tudo. Por que que Jesus não pôde exercer muitos milagres ali? Sabe por quê, irmãos? Por causa da familiaridade. Jesus, ele era familiar naquele lugar. E o que é ser familiar? Irmãos, familiar é algo que nós conhecemos. Familiar é algo que nós estamos acostumados com algo ou com alguém. Por exemplo, muitas vezes nós estamos enfrentando alguma situação, ou muitas vezes nós conhecemos alguma pessoa, né? Aí nós podemos falar, aquela pessoa me é familiar. Às vezes nós estamos tentando lembrar daquela pessoa, mas muitas vezes nós falamos, aquela pessoa, ela me é familiar. Ou em alguma situação, essa situação me soa familiar. Ou seja, algo que você conhece, algo que você está acostumado. Então aquelas pessoas ali conheciam Jesus. Aquelas pessoas estavam acostumados com Jesus. E isso gerou o que naquele povo? Uma incredulidade naquele povo. Então, uma coisa que nós vamos aprender nessa noite. Familiaridade gera incredulidade. Mas intimidade gera fé. Então, irmãos, nós temos que superar a familiaridade e nós temos que, irmãos, ter mais intimidade para que nós possamos alcançar o nosso milagre. Uma coisa que nós podemos aprender, duas coisas principais que nós podemos aprender com essa passagem. A primeira coisa, irmãos, é no geral, sobre toda a humanidade, sobre esse planeta Terra, sobre todas as pessoas, irmãos. Jesus, ele tem se tornado familiar. É ou não é verdade? O nome de Jesus é o nome mais conhecido que existe. Você pode ir em vários lugares. É difícil você encontrar um lugar que não se conhece o nome de Jesus. Pastor, existe algum lugar onde não se conhece o nome de Jesus ainda? Irmãos, infelizmente ainda existe. Tem lugares muito remotos. E tem lugares muito idólatras. Tem lugares que o evangelho é até mesmo proibido. Tem lugares que a Bíblia, para entrar, tem que entrar em forma de contrabando. É proibido. Então tem lugares ainda que não ouviram falar de Jesus. Mas a palavra de Deus fala que um dos sinais da vinda de Jesus, um dos maiores sinais, é que o evangelho do reino vai ser pregado por todas as nações, irmãos. Agora, olha só, o nome de Jesus, ele é um nome familiar para muitas pessoas. Hoje em dia, quase todos falam de Jesus. Hoje em dia, quase todos conhecem Jesus. Não é só os cristãos que falam de Jesus. Quantas vezes nós vemos, né? Muitos artistas que muitas vezes nem professam a fé cristã, mas falam de Jesus. Alguns até louvam o nome de Jesus Cristo. E muitos conhecem a história de Jesus, o Evangelho. Mas, irmãos, isso é apenas a familiaridade. Muitas vezes está faltando a intimidade. Então não é só ser familiar com o nome de Jesus. Nós temos que ter a intimidade para que o milagre ele surja nas nossas vidas, irmãos. Porque isso pode acontecer até mesmo dentro das igrejas. Às vezes nós nos tornamos, às vezes o culto é algo familiar para nós. É algo que nós já conhecemos, é algo que nós já estamos acostumados com o culto. Às vezes os rituais religiosos, às vezes a religião nós já estamos acostumados, é algo familiar. Às vezes até a pregação da palavra pode ser algo familiar, pode ser algo que nós conhecemos, pode ser algo que nós estamos acostumados. Mas, irmãos, não basta só isso. Ainda temos que ter a intimidade profunda com Deus, a intimidade profunda com Jesus. Existem dois tipos de crentes. Existe o crente que é o crente nominal e existe o crente que é o crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. O crente lavado e remido pelo sangue de Jesus é o crente que nasceu de novo. E o crente nominal é aquele crente que professa o nome de Jesus somente com a boca. E a Bíblia fala que nós temos que confessar com a nossa boca, mas crer com o nosso coração. Certa vez, Jesus ele repreendeu os religiosos da época. Jesus ele falou, ele citou um texto ali de Isaías, e Jesus ele disse, esse meu povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, irmãos. Então tem como professar Jesus com os lábios, tem como falar de Jesus, mas muitas vezes não ter intimidade com Jesus. Tem uma passagem muito forte do Evangelho de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23.
Ali relata que Jesus ele diz que vai chegar um dia que muitos chegarão até ele e vão falar assim: Senhor, no seu nome eu curei. Senhor, no seu nome eu profetizei. Senhor, no seu nome eu operei muitos milagres. E Jesus vai olhar para eles e vai falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que pratiqueis a iniquidade. Aí nós vemos duas coisas, irmãos. Nós podemos falar da familiaridade e nós podemos falar também da intimidade. Aquelas pessoas que chegaram e falaram: Senhor, no seu nome eu fiz muitas coisas. Essas pessoas, Jesus era familiar para elas, porque eles falaram: no seu nome eu curei, no seu nome eu preguei, no seu nome eu operei milagres. Ou seja, o nome de Jesus era familiar para aquelas pessoas. Mas faltava a intimidade, sabe por quê? Porque Jesus ele falou: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Irmãos, esse não vos conheço na Bíblia tem uma raiz mais profunda do que muitas vezes nós entendemos. Conheço na palavra de Deus, conheço no grego, vem de um grego que chama aida. E esse aida significa o quê? Intimidade na Bíblia. Então esse conheço quer dizer intimidade, irmãos. Nós podemos muitas vezes conhecer algumas pessoas sem ter intimidade com ela. Mas esse conheço que Jesus estava se referindo é algo muito mais profundo, se refere à intimidade. Na Bíblia, se a gente for procurar bem, a Bíblia vai relatar, em certa passagem lá de Gênesis, vai dizer: e Adão conheceu Eva e eles tiveram filhos. Então está vendo que esse conheceu aí se refere à intimidade? É a mesma coisa de falar: Adão teve intimidade com a sua esposa e eles tiveram filhos. É uma intimidade muito profunda. Também vai falar, né, de Caim, que Caim conheceu a sua esposa e eles tiveram filhos também. Conhecer no sentido de intimidade. Então quando Jesus diz: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, Jesus Cristo na verdade ele estava querendo dizer: apartai-vos de mim que vocês nunca tiveram intimidade comigo. Vocês nunca quiseram uma intimidade comigo. Vocês até conheciam o meu nome. Vocês até falavam o meu nome. Vocês até operavam milagres no meu nome. Mas vocês nunca quiseram uma intimidade comigo. Irmãos, isso é algo para a gente ficar muito atento. E é algo para dar até um certo temor como cristão nas nossas vidas, né? Porque isso ensina que nós corremos o risco de muitas vezes de fazer a obra. Corremos o risco de nos dedicar muito à obra do Senhor. Corremos o risco de pregar, de louvar, de interceder. Corremos o risco de muitas vezes de fazer evangelismo, a obra social, mas não ter a intimidade com Deus. E o que é mais importante para Deus? A obra, fazer a obra ou ter intimidade, irmãos? A intimidade vai nos capacitar até mais para nós fazermos a obra com a motivação correta. Porque muitas vezes nós podemos até fazer a obra com a motivação errada, irmãos. A intimidade é que tem que gerar frutos e através da intimidade é que vêm as obras. Muitas vezes nós podemos correr o risco de ter muitas obras, mas pouca intimidade. Jesus, ele quer muita intimidade para que as nossas obras sejam feitas da maneira correta, irmãos. Hoje em dia se tornou até, né, como se diz aí, hoje em dia está na moda ser cristão. Hoje em dia muitos professam ser cristão. Hoje em dia muitos falam ser evangélicos. Mas, irmãos, o que vai evidenciar se a pessoa é realmente cristão, se a pessoa é realmente evangélico, o que vai evidenciar isso é a intimidade a qual ela tem com Deus. São as suas atitudes, o seu proceder. É claro que a mudança começa de dentro, não é por fora. Muitas vezes podemos fazer obras externas, mas se não mudarmos por dentro, irmãos, vai ser tudo em vão, vai ser tudo correr atrás do vento. E no final é como diz aquele ditado do mundo: a pessoa vai nadar, nadar e morrer na praia, irmãos. Estamos chegando no fim do ano. E qual foi o nosso objetivo durante todo esse ano? Qual foi o nosso objetivo, irmãos? Correr atrás de muitas coisas ou buscar mais intimidade com Deus? O ano novo está chegando aí, o ano novo é na terça-feira, e eu creio que através dessa palavra que Deus nos deu nessa noite, Deus ele quer que o nosso foco
principal, que o nosso objetivo principal na entrada do ano seja buscar mais intimidade com Ele. Porque eu não vou dizer que é fácil buscar uma intimidade com Deus, né? Para você ter uma intimidade com uma pessoa, você tem que passar muito tempo com essa pessoa. Você não tem intimidade com aquela pessoa onde você não passa muito tempo com ela, aquela pessoa que você quase não vê, aquela pessoa que você quase não conversa, aquela pessoa que você quase não está perto, não tem como ter intimidade. Então, para ter intimidade, é gastar tempo com Deus, é querer estar perto de Deus, irmãos, é colocar Deus como prioridade nas nossas vidas, é aprender a amar a Deus. Porque a Bíblia fala que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus de toda a nossa mente, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, irmãos. Para isso nós temos que aprender a amar. Para aprender a amar, nós temos que passar muito tempo perto do nosso Deus, irmãos. Quanto mais tempo nós passarmos perto de Deus, mais nós vamos aprender a amar Ele. Porque muitas vezes, vamos falar a verdade, né? Às vezes nós nos sentimos fracos. Hoje eu acordei de manhã, aí fiquei ali na cama, né? Irmãos, aquele sono, muitas vezes moleza no corpo que dá às vezes, né? Mas eu estava ali na cama. Aí pensei, quando minha esposa acordar, eu já vou chamar ela para ir no monte, né? Espantar toda preguiça, todo cansaço e até mesmo a preguiça espiritual. Vamos espantar. E aí eu gosto de ir no monte por isso, né, irmãos? A gente já desperta, dá umas voltas ali, ora, chora. E é bom, irmãos. Eu falei, vou só esperar minha esposa acordar e vamos estar indo. Aí passou um pouquinho, ela acordou. Aí chamei ela, pegamos o carro, fomos para o monte. Irmãos, quando nós chegamos lá no monte, ontem choveu muito, né? Quando chegamos lá no monte, irmãos, estava tendo era enxurrada de água. Bem no lugar que a gente passa, tendo enxurrada de água assim, irmãos. Aí estava até um senhor logo cedo ali, estava ali com a enxada, fazendo um caminhozinho assim para a água passar, né? Para tirar o excesso de água. Mas estava tendo muita enxurrada. Mas ainda assim, irmãos, o que me chamou a atenção, uma senhorinha. Estava uma senhorinha, nós chegamos lá cedo, mas chegou uma senhora mais cedo do que nós. E essa senhora estava lá tudo molhado, mas ela estava ali numa pedra, né? Tinha uma pedra lá. Ela estava ajoelhada nessa pedra, a pedra molhada, o banco molhado, mas ela estava ajoelhada ali, orando, clamando a Deus, irmãos, em voz alta. E a gente via ali que era com muito fervor. O que essa senhora estava fazendo? Buscando intimidade cada vez mais, né? Cada vez mais buscando a intimidade de Deus. Então, teve um esforço, mas a palavra de Deus fala que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que Ele exista e que Ele é recompensador, que Ele é galardoador dos que o buscam. Irmãos, certa vez eu tive uma experiência com Deus também, que eu era novo na fé, novo convertido. Aí o pastor lá da igreja Assembleia de Deus, ele me chamou para ir no monte, lá no monte do Recanto das Emas. E eu não era muito acostumado com o monte, né? Ele, vamos no monte, Vaso, vamos no monte, Canela de Fogo. Eu falei, vamos, pastor, que dia? Sábado. Aí eu perguntei, que horas? Ó, pode acordar umas 5, 5:30, porque umas 6 horas, 6 e pouco, nós já estamos saindo para ir no monte, lá do Recanto das Emas. Irmãos, e era bem naquela época que estava frio. Sabe aquele vento frio? Que quando bate na cabeça, chega a doer a cabeça? Tava aquele tempo frio, irmãos. Aí o pastor chamou, aí eu falei, meu Deus do céu, nesse frio todo. Mas aí eu fui. Peguei o carro lá com ele, né? Fui com ele. Chegou lá, irmãos, nesse monte do Recanto. Aí você sabe, né? Perto onde tem assim rios, córregos, né? Mais frio ainda. Quando chegou perto desse monte, ali que estava frio mesmo, irmãos. Desci do carro tremendo. Aí o pastor todo animado, né? Vamos lá, Vaso. É hoje que Deus vai prover. É hoje que Deus vai derramar o seu poder, o seu fogo. Falei, vamos lá, pastor. Mas eu não estava muito animado, não. Irmãos, quando chega perto lá do monte, sabe o que tinha ainda para atravessar? Tinha um riozinho para atravessar ainda. Um córregozinho para atravessar. Aí o pastor falou, é só atravessar esse córrego e a gente começa a subir o monte aqui e Deus vai dar a vitória. Eu pensei, tudo bem, deve ter umas pedras, né, onde a gente passa, umas pedras para não molhar o pé e nós vamos atravessar, vai estar tudo bem. Irmãos, quando viu que não, o pastor pegou a calça dele e começou a arregaçar a calça assim, irmãos. Falei, não, pastor, não é possível. Pastor, bora, Vaso. Entrou dentro do riozinho, do córregozinho, irmãos. Eu entrei também, na hora que eu entrei, irmãos, aí que eu tremi mesmo. O pastor era mais gordinho do que eu, né? Aí eu creio que ele tinha até assim mais proteção contra o frio. Eu não, irmãos.
Eu, quando entreguei minha vida para o Senhor, eu era bem magrinho mesmo, irmãos. Era bem magrinho. E parece que quanto mais magrinho, mais você sente frio. Parece que tem isso também, né? Aí eu entrei. Quando eu entrei nesse rio, nesse córrego, irmãos, comecei a tremer de frio. Falei, ô Deus, que prova é essa? Eu falei, não, mas Deus vai dar a vitória. Ele falou, aí Vaz, agora vamos subir o monte. Fizemos uma curva. Quando ele me mostrou o monte era assim, ó. O monte era inclinado, irmãos. Aquele monte inclinado mesmo. Era monte mesmo. E aí nós começamos a subir. Irmãos, comecei a me cansar. Eu pensei, meu Deus do céu, não vou conseguir aguentar não. Tive que parar umas 2 vezes, descansar, até subir lá em cima. Com muito esforço, nós chegamos lá em cima. E eu confesso que na hora eu já estava até meio com raiva. Confesso que já estava até meio assim, irmãos, mal-humorado. Falei, meu Deus do céu, que prova é essa? Eu não era acostumado com um monte. Mas aí, irmão, sabe o que aconteceu? Chegou lá, esse pastor pegou o violão e falou, Vaso, nós vamos louvar o hino 151 da harpa. Aí o pastor começou, né, a tocar o violão. Aí começou a louvar aquele hino. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica aos pés de mim. Irmãos, eu comecei a ouvir esse hino. Eu comecei a me arrepiar da cabeça aos pés, irmãos. Comecei a me arrepiar, comecei a sentir a presença de Deus de uma forma tão forte, que eu não contive as lágrimas. Comecei a chorar, irmãos, e sentir a presença de Deus de uma forma que eu não tinha sentido antes. Aí sabe o que eu entendi? Aí me veio esse versículo, porque eu já conhecia esse versículo. Veio esse versículo na mente de Hebreus, que fala que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que Ele exista e que Ele é galardoador, recompensador dos que o buscam. E eu pensei, então todo esse esforço, todo esse frio, todo esse cansaço que nós passamos, acordar cedo, tudo isso valeu a pena, sabe por quê? Porque Deus, Ele recompensou, irmãos. E Ele recompensa. Muitas vezes você pode achar muito difícil buscar a Deus, fazer a obra do Senhor. Às vezes acordar de madrugada nem sempre é fácil. Às vezes você pode achar difícil. Muitas vezes você pode ali fazer com muita dificuldade. Mas irmãos, nada disso está sendo em vão. Cada vez que você coloca o seu joelho no chão, seja na madrugada, seja de dia, seja de noite, cada vez que você busca a Deus, cada vez que você se esforça para vir no culto, às vezes até meio enfermo, às vezes até com dificuldade para vir, às vezes você pode até não estar tão animado assim, mas quando você vem, irmãos, nada disso vai ser em vão, porque Deus, Ele recompensa os que o buscam. Então vale a pena buscar intimidade com Deus. Nós não podemos ficar só na familiaridade, nós temos que buscar intimidade com o nosso Senhor, irmãos. Então quando chegou ali no monte também, aí estava aquela enxurrada, irmãos, eu confesso que quase que eu falo assim, não, Nimo, hoje não vai dar para orar não. Eu confesso que quase que eu falo isso, porque eu já estava meio assim desanimado, eu estava meio para baixo mesmo assim, né? Meio cansado. Eu creio que é porque eu estava me recuperando ainda, né? Estava meio cansado, meio mole. Quase que eu falo com a minha esposa, não, Nima, tá tudo alagado aí, então deixa isso para lá. E eu tinha, né? Eu tenho uma bota para ir no monte. Eu tinha esquecido a bota no outro carro. Aí parece que assim, né, irmãos? Parece que a nossa carne fica inventando desculpa, não é verdade? Às vezes para não buscar a Deus. Às vezes para não fazer algo para Deus, parece que a nossa carne às vezes inventa desculpa. Eu estava com a chinela havaiana. Aí primeiro eu falei com a Nilma, esqueci a bota. Falei, agora, como é que eu vou andar naquelas pedras ali de chinelo? Eu não gosto de andar de chinelo, não. Irmãos, Deus, Ele me fez lembrar na mesma hora. Você tem uma bota no outro carro também. Deus me fez lembrar, irmãos. E olha só como é que Deus sabe de todas as coisas. A bota que eu tenho no outro carro é aquelas botas de borracha que vem até aqui. Os irmãos sabem? Igual bota de açougueiro. Porque eu trabalho com caminhão-pipa, irmãos. Então tinha essas botas de borracha. Aí você vê, justamente a bota que eu ia precisar, porque hoje o monte estava cheio de água. Mas aí eu pensei na minha esposa, né? Eu falei, Nilma, minha bota aqui, ela encara até rio, córrego, ela consegue encarar. Agora você está com esse tênis aí, como é que vai fazer? E aí, irmãos, quase que a gente desiste de orar. Mas aí na mesma hora eu pensei, não, mas ali onde ficam os carros, ali onde tem o estacionamento, não está molhado, ali não tem água. Eu falei, quer saber de uma coisa, Nilma? Nós vamos dar a volta ali onde ficam os carros. E ali, irmãos, nós marcamos meia hora no relógio, né? Para fazer esse propósito, para dar essas voltas. Ficamos meia hora orando ali, irmãos. Mas quando passou as meia horas, parecia que o relógio tinha voado. Sabe por quê?
No começo pode ser difícil, mas quando você busca a presença do Senhor, Ele mesmo renova as suas forças, e aquilo que muitas vezes você começa com dificuldade, você termina com alegria, é com prazer, porque você termina cheio de Deus, irmãos. E ali foi bom, porque o nosso dia foi melhor por causa disso. Então vale a pena buscar, irmãos, essa intimidade com o Senhor. Vale a pena buscar cada vez mais orar, cada vez mais comunhão com o Senhor. Então a primeira coisa que nós podemos aprender é que, no geral, o mundo já está familiarizado com Jesus. Jesus já é familiar para muitas pessoas neste mundo, mas a intimidade é para poucos. E quem tem intimidade vai ver coisas que os outros não veem. Vou mostrar na Bíblia isso. A palavra de Deus fala que várias vezes, quando Jesus estava ali operando um milagre, fazendo maravilhas, sempre tinha 3 discípulos ali perto de Jesus. Em vários relatos da Bíblia, né? Tinha 3 discípulos perto de Jesus. Quem eram esses discípulos, irmãos? Pedro, Tiago e João. Não é verdade? Sempre não tem esses relatos? Quando Jesus se transfigurou no Monte da Transfiguração, imagine aquela imagem, Jesus ele se transfigurando, se transformando praticamente num espírito. A Bíblia fala que as suas roupas ficaram mais alvas do que a neve, branquinhas, irmãos. E veio a voz de Deus falando: este é meu filho amado com quem eu me comprazo. Aí diz que quem estava ali no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João. Diz que foi tão bom essa cena, diz que foi tão bom que eles não quiseram nem mais ir embora. Falou: vamos fazer uma tenda aqui, Senhor, vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para nós, vamos ficar por aqui mesmo, de tão bom que foi. Mas note que eles viram coisas que os outros discípulos não viram, sabe por quê? Porque eles estavam perto de Jesus, porque eles estavam próximos de Jesus, eles sempre queriam estar próximos de Jesus. A Bíblia relata que existiam 12 discípulos, mas 3 estavam sempre próximos de Jesus. Então eles viram coisas que os outros não viram, eles presenciaram coisas que os outros não presenciaram, irmãos. Eles experimentaram coisas que os outros não experimentaram. Então tem muitas pessoas crentes, cristãs, salvas em Cristo, discípulos de Jesus, tem muitos. Mas a intimidade, o milagre, coisas extraordinárias só vai ver quem tem mais intimidade, quem está mais próximo de Jesus, irmãos. Olha só que interessante, Jesus, ele ficou ali admirado porque o povo era incrédulo. E o povo era incrédulo porque o povo conhecia Jesus. O povo começou a falar: mas aquele ali não é o filho de José? Não é o filho do carpinteiro? Não é o filho de José? Ele não é o irmão de Tiago, de Judas? Ele não tem as suas irmãs ali também? Por acaso esse não é o filho de José? Então o que eles fizeram? Eles estavam desprezando Jesus porque eles conheciam Jesus. Eles falavam: será que pode sair alguma coisa dali? Será que pode sair algum milagre? Esses milagres que ele está fazendo, essa sabedoria, de onde vem? Ele não é o filho de José? Eles estavam falando isso porque eles conheciam Jesus. Então eles não estavam dando crédito a Jesus. Eles estavam se tornando incrédulos. Com isso, eles não experimentaram o milagre. Irmãos, familiaridade não gera milagre. O que gera milagre é intimidade, irmãos. Até um dos discípulos de Jesus, quando Jesus começou ali a recrutar os discípulos, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus, ele foi ao encontro de Natanael. E antes dele ir de encontro a Natanael, Filipe se encontrou com Natanael. Aí Filipe falou para Natanael: está vendo aquele homem ali? Aquele homem é o homem a qual Moisés falava. Aquele ali que está nos escritos de Moisés. Moisés se referia a ele nos seus escritos. Aí Natanael olhou para Jesus, sabia que Jesus era de Nazaré e falou: mas pode surgir alguma coisa de Nazaré? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Irmãos, olha só, desprezou Jesus também, né? Com isso, irmãos, muitas vezes quando despreza, aí não vê o milagre. Mas ainda assim Jesus chegou até ele e falou assim: Natanael, verdadeiramente você é um verdadeiro israelita. Aí Jesus falou: eu te vi muito antes, eu já tinha te visto lá debaixo da figueira. Com isso Natanael ficou admirado. Com isso Natanael reconheceu que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. Com isso Natanael glorificou ao Senhor, falou: realmente o Senhor é o Filho de Deus. Então presta atenção numa coisa, irmãos. Quando nós desprezamos algo que Deus pode fazer, quando nós fazemos pouco caso, nós corremos o risco de ficar sem o nosso milagre. Porque o primeiro ensinamento, que Jesus já é familiar no geral.
Mas o segundo ensinamento que eu quero trazer nessa noite, sabe o que acontece? É que na nossa igreja local, muitas vezes nós corremos o risco também de não experimentar os milagres de Deus, sabe por quê? Porque nós nos tornamos familiares uns aos outros. É ou não é verdade? Às vezes, irmão, eu já passei por isso, né? Porque eu já frequentei outra igreja também além dessa, né? E eu lembro que quando eu fui frequentar Resgate, no primeiro dia que eu fui ali para Resgate, eu estava todo empolgado, me arrepiei, chorei. Antes mesmo de entrar na igreja, irmãos, eu já estava sentindo a presença de Deus. Quando a pastora Marina estava orando do lado de fora, eu já estava me arrepiando, sentindo a presença de Deus. Aí cheguei todo empolgado, cheguei todo alegre, todo feliz. Falei, esse é meu lugar. Foi esse o lugar que Deus me preparou para mim. Aí, irmão, sabe o que acontece? A gente vai se tornando familiar. Aí a gente vai acostumando uns com os outros. E aí a gente vai vendo as limitações uns dos outros. E a gente vai vendo os defeitos também uns dos outros. E isso pode fazer, sabe o quê? Endurecer o nosso coração. Irmãos, e quando endurece o nosso coração, isso gera o quê? Uma incredulidade. Porque, irmãos, quando a gente começa a se conhecer mais, a gente não conhece só as qualidades, né? A gente começa a conhecer também os defeitos, os pontos fracos, as limitações também. E isso pode gerar uma incredulidade no meu coração. Por exemplo, uma irmã do círculo de oração. Se eu começar a passar a conhecer muito a irmã e começar a observar muito os defeitos da irmã, ou às vezes as limitações da irmã, começar a observar muito, irmãos. Aí eu posso começar a pensar o seguinte: não, ela pode orar pela minha vida, ela pode ministrar uma bênção na minha vida, mas eu posso pensar, não, dali não vai surgir nada não. Não é aquela irmã da consagração? Não é aquela irmã que é assim, que é assado? Igual os discípulos falaram, aquele ali não é o filho de José? Não é o filho do carpinteiro? Pode surgir alguma coisa boa de Israel? De Nazaré? Então, irmãos, isso pode gerar uma incredulidade e nós podemos deixar de receber o milagre que Deus quer fazer através de vidas que Deus coloca no nosso meio, irmãos. Olha como isso é sério. Então, na igreja, nós começamos a nos acostumar uns com os outros. E eu quero dizer, irmãos, na igreja pequena, né? Igreja pequena, onde tem poucos membros também, isso é mais perigoso ainda, porque a igreja pequena é mais fácil a gente se conhecer. Todo mundo se conhece. Se você for numa igreja grande, que tem 2.000 membros, 3.000 membros, corre o risco de você ficar ali 5 anos, 10 anos e ainda não conhecer todo mundo. Agora, a igreja pequena, todos nós nos conhecemos. Então, irmãos, nós não podemos deixar a familiaridade bloquear a nossa fé. Por mais que nós estejamos acostumados uns com os outros, você tem que crer que quando tiver uma pessoa aqui na oportunidade, ministrando sobre a sua vida, pregando a palavra de Deus, é porque Deus quer fazer um milagre na sua vida. Quando tiver alguém orando pela sua vida aqui na frente, você tem que receber. Quando tiver alguém ministrando uma bênção sobre a sua vida aqui na frente, creia que Deus ele quer usar essa pessoa, irmãos, para te abençoar, irmãos. Porque se Deus nos colocou neste lugar, é porque Deus ele quer fazer milagre, nos abençoar é neste lugar. Então vamos ter cuidado com a familiaridade, porque a familiaridade pode até fazer a gente muitas vezes sair até da igreja. Começa a conhecer demais, começa a muitas vezes ficar chateado com alguma coisa, pode até gerar ali uma incredulidade e a gente sair da igreja. A gente achar que não vai acontecer nada, que não vai sair nada. Muitas vezes pode pensar, será que pode sair alguma coisa de uma igreja tão pequena igual aquela? Mas eu quero dizer, irmãos, Deus ele trabalha na simplicidade. Deus ele trabalha na humildade. E aí eu quero dar aqui um breve testemunho do que aconteceu ontem. Deus ele confirmou essa palavra de 2 maneiras ontem. Eu já estava meditando nessa palavra, pensando nessa palavra. Aí a nossa diaconisa Roberta, né, me mandou ali uma mensagem ontem. E a diaconisa Roberta falou assim: pastor, obrigado por o senhor ter ajeitado a lista lá, né, do ano novo. Obrigado por o senhor ter incluído meu nome lá. E aí a irmã Roberta começou a ministrar, irmãos, uma grande sorte de bênçãos sobre a minha vida, né? Ela começou a ministrar ali várias bênçãos sobre a minha vida. E ali eu fui olhando aquele áudio, eu fui ouvindo aquele áudio, e eu falei para minha esposa na mesma hora: eu tomo posse de tudo. Todas essas bênçãos que ela ministrou na minha vida, eu tomo posse em nome de Jesus. Porque eu tenho que crer que Deus quis usar ela ontem para ministrar a bênção sobre a minha vida. Então eu já conheço a irmã Roberta há muito tempo, mas eu não posso deixar a familiaridade, irmãos, causar incredulidade no meu coração. Por mais simples que sejam os irmãos,
Às vezes o irmão pode até nem saber falar direito, mas ele ministrou uma bênção na sua vida. Receba, porque é Deus que está usando, irmãos. Olha só os irmãos de Jesus, os meio-irmãos de Jesus. Tiago e Judas eram irmãos de Jesus. Tiago e Judas. Não era o Judas Iscariotes, era outro Judas, meio-irmão de Jesus. Nem Tiago e nem Judas acreditavam em Jesus. Nem a família de Jesus, irmãos, acreditava nele quando ele veio sobre essa terra. Isso não acontece também nas nossas vidas? Quantas vezes a nossa família também duvida da gente? Quantas vezes a nossa família duvida do nosso chamado? Quantas vezes a nossa família pode duvidar também que nós somos vasos usados por Deus? A familiaridade pode causar isso, irmãos. Mas nós não podemos deixar as coisas que as pessoas pensam a nosso respeito definir o que nós vamos ser em Deus. Eu quero dar o testemunho do que aconteceu ontem aqui na igreja. Eu falei com as irmãs, né, que limpam a igreja. Eu falei que eu e minha esposa também gostaria de voltar a limpar a igreja, porque antes a gente limpava também, irmãos, e eu gosto muito. É algo muito bom, é algo que faz bem. Então eu falei com as irmãs que limpam a igreja: olha, vamos fazer um revezamento. Uma limpa no sábado, num fim de semana, a outra limpa no outro, e nós vamos também ajeitar um final de semana para limpar a igreja. E ontem era o nosso dia. Aí eu cheguei com minha esposa, com a Suzane, né? O Pedro estava vindo também. Eu cheguei aqui, irmãos, e abri a igreja. Irmãos, assim que eu abri a igreja, tinha acabado de abrir a igreja, Deus já mandou uma vida para ser ministrada aqui nessa igreja. Era um morador de rua, era um senhor que estava em situação de rua. Ele já chegou para perto de mim assim meio desconfiado, né? Porque às vezes eu creio que eles são muito rejeitados onde eles vão. Aí chegou assim meio desconfiado e falou: boa tarde, varão. Falei: boa tarde. Aí ele olhou para mim assim e falou: será que você podia ministrar uma palavra na minha vida? Eu estou precisando ouvir uma palavra. Irmãos, ele começou a encher os olhos de lágrima. Ele estava ali com a mochila, uma roupa toda suja, né? Eu percebi que ele estava bebendo também, estava com uma garrafinha ali. Mas ele já olhou para mim com o olhar dele já era um pedido de socorro. Aí ele falou assim, ó: eu gostaria de uma palavra. Eu preciso que alguém ministre uma palavra hoje na minha vida. Você poderia ministrar? Eu falei: varão, pode ficar à vontade aí. Nós temos que limpar a igreja aqui, mas nós vamos conversar assim. Aí ele sentou no chão. Passou um pouquinho, eu peguei uma cadeira e pedi para ele sentar na cadeira, né? Falei: senta aí para você não se molhar. Aí ele sentou na cadeira, irmãos, e eu pedi para Deus me usar, né? E ali comecei a ministrar a palavra sobre a vida dele. Ali eu comecei a dar meu testemunho para ele também. E teve uma coisa que me chamou a atenção. Eu quis saber, porque ele falou que já tinha sido da igreja. Ele tem família. Falou: varão, já fui de igreja, já fui obreiro, tenho família, tenho minha mãezinha que está no Maranhão, tenho algumas irmãs aqui em Brasília também. Mas varão, olha como é que está a minha situação. Eu estou sendo muito atacado por demônios também. Eu já estou pensando em desistir, já estou pensando até mesmo em dar cabo da minha vida. Aí eu quis saber a raiz de tudo. Eu falei: mas varão, por que você foi parar nessa situação? Irmãos, tudo que ele começou a me relatar, ele caiu por causa de que ele olhou para o homem. Infelizmente, isso acontece muitas vezes. Ele começou a falar das decepções que ele já teve com outras pessoas, até com a família dele, com o irmão dele. Ele começou a falar das decepções. Ele falou: minha irmã chegou a falar para mim que eu não ia ser nada, que eu não ia dar nada, e que eu não era nada e que eu não valia nada. Aí, irmãos, nós, quando vamos aconselhar alguém, nós temos que falar a verdade, irmãos. Por mais que a verdade seja dura, nós temos que falar a verdade. Nós não podemos iludir a pessoa, falar mitos, né, fábulas. Não, nós temos que falar a verdade. Aí eu falei para ele, falei: varão, eu aprendi uma coisa. Eu também já me senti assim, já fiquei decepcionado com pessoas, já me senti rejeitado. Mas hoje eu aprendi uma coisa: o que as pessoas falam a nosso respeito não pode determinar como vai ser a nossa vida. Quando alguém falar que você não é nada, que você não vai dar em nada, isso você tem que usar como motivação para vencer na vida e não cair na sarjeta. Sabe por quê? Se alguém olhar para você e falar: esse aí não vai dar em nada, e você se entregar à miséria, você se entregar à sarjeta, quando chegar lá na frente, a pessoa vai olhar para você e ainda vai falar: eu não falei que aquele lá não ia dar em nada? Agora, se você usar isso como motivação para vencer, irmão, se você usar isso como motivação para vencer na vida, vencer em Jesus Cristo, essa pessoa, quando te olhar lá na frente, irmão, essa pessoa vai admirar e essa pessoa vai saber que você tem um Deus que é capaz de fazer milagre na sua vida. Eu falei: porque isso aconteceu comigo também.
Muitos olhavam para mim e falavam, o William é um pé inchado. Muitos olhavam para mim e falavam, o William é um drogado. Esse aí não vai dar em nada, esse aí vai morrer na cachaça. Muitos falavam isso. Se eu tivesse aplicado essa palavra no meu coração e desistido da vida, e me entregado à bebida e às drogas, irmãos, hoje em dia eles estariam olhando para mim e estariam falando, não falei que aquele lá não ia dar em nada? Mas hoje, irmãos, muitos que falavam isso, hoje em dia, às vezes, sabe, né, que Deus fez uma obra na minha vida, sabe que hoje em dia eu sou pastor, que cuido de uma obra, muitas vezes vê no YouTube, vê no Facebook, as pessoas ficam admiradas, irmãos. Esses dias eu tive uma oportunidade, não é exaltando o homem, elas ficam admiradas com o que Deus pode fazer nas nossas vidas, com o verdadeiro milagre que Deus pode fazer nas nossas vidas. Esses dias eu falei para os irmãos, eu tive uma oportunidade de pregar lá no meu trabalho, e lá no meu trabalho, muitos que estão lá no meu trabalho, cansaram de me ver bêbado, às vezes até brigando com o chefe, bêbado, drogado, muitas vezes eles me viam, e eu tive essa oportunidade de fazer uma pregação. Irmãos, quando eu fiz essa pregação, a maioria das pessoas que me conheceram na sarjeta ficaram com os olhos arregalados, porque eles viram o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Então, quando alguém te subestimar, quando alguém te rejeitar, quando alguém não der nada por você, use isso como motivação para vencer, irmãos, porque as pessoas vão contemplar o que Deus pode fazer na sua vida. E aí, quando eu comecei a aconselhar ele começou a se animar. E aí ele queria ir para a casa de recuperação. Ele falou, pastor, eu quero ir para a casa de recuperação. Eu falei, se você tiver a oportunidade de ir hoje, você quer ir hoje? Ele falou, quero, eu vou hoje, se tiver a oportunidade. Liguei para o pastor Manuel, né? Infelizmente na hora ele não atendeu. Depois eu descobri que ele estava viajando. Mas já conversei com o Roberto, né? Conversei com a Roberta e está na mão de Deus. Mas aí eu chamei ele e falei, varão, vamos ali dentro que eu quero orar pela sua vida. Aí eu comecei a orar pela vida dele. Minha esposa, meus filhos começaram a interceder. Ele se ajoelhou bem ali perto daquele tapete, ele se ajoelhou. Irmãos, quando nós começamos a orar, começou a manifestar o demônio. Ele começou a mudar a voz e nós vimos uma batalha espiritual muito grande. Na mesma hora que era a voz dele falando, eu não vou deixar mais o diabo dominar minha vida, na mesma hora vinha a voz do Satanás dizendo que ele era dele, que a vida dele pertencia a ele. Começou a mudar a voz, o demônio começou a manifestar. Mas aí nós oramos, nós repreendemos, nós expulsamos em nome de Jesus e Deus deu a vitória. Ele caiu no chão, ficou alguns segundinhos ali caído. Logo depois eu falei para Deus, eu não falei nem alto, mas eu falei para Deus, Deus, coloca esse varão de pé. E ele se levantou. Estava meio atordoado, mas se levantou. Agora nós temos que continuar orando, porque às vezes Deus liberta na hora. Mas a Bíblia fala, se a pessoa deixar a casa vazia, volta o demônio e ainda volta 7 piores do que ele. Então nós temos que orar, o nome dele é Fábio. Lembra-se dele, irmãos, lembre-se dele nas orações dos irmãos também, o nome dele é Fábio. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? Tem tudo a ver com a pregação. Porque eu pensei depois, Senhor, isso tem a ver com a palavra que o Senhor estava me dando também. Porque aí é cheio de igrejas, por todo lado tem igrejas aí. E tem igrejas que é muito maior do que aqui. Tem igrejas que tem muito mais estruturas. Tem igrejas que tem pastores que são muito mais preparados do que eu. Mas aonde que Deus trouxe ele para fazer essa obra, irmãos? Trouxe aqui na igreja. Uma igreja pequena, uma igreja simples, uma igreja que não tem tanta estrutura assim, uma igreja onde o pastor não tem tanto tempo assim, não tem tanta experiência assim, irmãos. Mas Deus, ele quis usar este lugar para fazer essa obra. Então, por mais que a igreja seja simples, por mais que os irmãos sejam simples, quando os irmãos estiver falando em nome de Deus, vamos receber em nome de Jesus Cristo, irmãos. Porque às vezes a pessoa corre o risco, né, de achar que não vai sair nada, porque a pessoa é simples, porque a pessoa é humilde, às vezes porque a pessoa não tem tantos dons espirituais. Mas, irmãos, Deus, ele não precisa da nossa capacidade. Deus, ele só precisa da nossa fé. Não é a nossa capacidade que gera milagre. O que gera milagre é a nossa fé. Quando Jesus, ele curava, o que Jesus falava? Vá em paz, a tua fé te curou. Jesus era cheio de fé, mas ele não falava assim, a minha fé te curou. Não, ele falava, a tua fé te curou. Irmãos, esse ministério é um ministério simples. É um ministério que eu creio que vai crescer ainda, irmãos. E não estou falando só materialmente não, vai crescer principalmente espiritualmente. Porque tem palavra, tem oração, o evangelismo, irmãos, nós vamos voltar de uma maneira ou de outra, com sopa ou sem sopa, nós vamos voltar a fazer o evangelismo em nome de Jesus Cristo. Hoje Deus já deu até uma direção ali no monte,
nós vamos voltar em nome de Jesus. E olha só, preste sua atenção, o culto de consagração. Culto de consagração é um culto que quase ninguém vê. Porque geralmente é o culto onde a maioria das pessoas estão trabalhando, né? As pessoas estão trabalhando, outros estão estudando. É um culto onde não tem muita gente, quase ninguém vê o que acontece aqui. Nem live é feito, né, no culto de consagração. Mas, irmãos, eu creio que o culto de consagração é o culto onde Deus mais ouve as orações, sabe por quê? Porque na maioria das vezes é feito no secreto. Às vezes está 3, 4, 5 mulheres aqui, ninguém nem sabe, ninguém nem está vendo. Às vezes muitas orações é feita aqui no secreto sem ninguém ver. Mas, irmãos, são as orações onde Deus mais ouve. Porque não está sendo para aparecer para o homem, não está sendo, né, irmãos, para se exaltar na frente dos homens, não. Está sendo oração, irmãos, para abençoar as nossas vidas. Eu sempre tenho que desligar aquela câmera, né? Quando os irmãos entram aqui. Então, quando eu entro na câmera ali, né? Já entro tomando posse da minha bênção. Deus, hoje eu tomo posse das orações que vai ser feita ali naquele lugar. E através das consagrações, irmãos, neste lugar, eu creio que essas portas têm se mantido abertas. Através dos cultos, através da intercessão dos irmãos, através da união dos irmãos. Nossa irmã Neilde, né? Já veio para a consagração muitas vezes. Creio que vai voltar a vir de novo e vai receber a bênção dela em porção dobrada em nome de Jesus Cristo. Mas já orou muito aqui também, irmãos, para essas portas não se fecharem. E as portas não se fechou. Às vezes sai um, entra outros. Mas eu creio, irmãos, Deus está acrescentando vidas e vai acrescentar cada vez mais. Hoje em dia, quando eu estou orando, eu não estou pedindo para Deus mandar só um ou outro, não. Eu peço para Deus mandar logo uma família. E quando Deus está mandando, irmãos, está mandando é famílias mesmo, né? Então nós cremos que vai entrar este ano e Deus ele vai abençoar muito mais este lugar. Preste atenção numa coisa, já estou encerrando. Jesus ele não tinha defeitos, mas ainda assim as pessoas achavam defeitos em Jesus. É ou não é verdade? Muitos olhavam para Jesus e falavam, aquele ali, já chamaram Jesus até de filho de prostituta, irmãos. Chamaram Jesus de filho de prostituta, chamaram Jesus de endemoniado, já chamaram Jesus de comelão, de beberrão. Jesus nem tinha defeitos e mesmo assim as pessoas achavam defeitos em Jesus. Aí sabe do que eu me lembro? A Bíblia fala que os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. Os nossos olhos, irmãos, são as lâmpadas do nosso corpo. E a Bíblia fala, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo, ou toda a nossa vida será o quê? Luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, toda a nossa vida será o quê? Trevas. Isso serve para qualquer situação. Às vezes nós olhamos para a situação, aí nós já olhamos com olhos maus. Ah, essa situação aí é para me chatear, essa situação é para me deixar com raiva, é para me deixar magoado, essa situação é para me fazer cair. Nossos olhos estão sendo maus. Mas se os nossos olhos forem bons, nós vamos olhar para a situação e falar, Deus está permitindo essa prova, mas essa prova é para me conseguir a vitória lá na frente. Aí o nosso corpo vai ser luminoso. É assim com as pessoas também. Se nós olharmos para as pessoas e enxergarmos só o lado ruim das pessoas, só o defeito das pessoas, os nossos olhos serão maus e todo o nosso corpo, toda a nossa vida será o quê? Trevas. Aí a Bíblia fala, quão grandes trevas serão a nossa vida. Então tudo vai depender, sabe o quê? Dos nossos olhos, da nossa visão, de como nós enxergamos as coisas. Aquele rapaz que estava aqui ontem, ele já estava enxergando as coisas como o fim. Mas eu falei para ele, comece a enxergar essa oportunidade que Deus está te dando como um novo recomeço, que a sua vida vai mudar. É assim que nós temos que enxergar as coisas, irmãos. Nós temos que enxergar as pessoas também como ferramentas de Deus para trabalhar na nossa vida. Até aqueles que nos faz raiva, sabia? Até aqueles que nos faz raiva, nós temos que olhar como alguém que Deus vai usar para trabalhar a nossa vida. Porque tem um provérbio que diz assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem também afia o seu companheiro. Já pensou um ferro afiando ferro? Sai até faísca, né? Aqueles açougueiros, quando vai amolar a faca do açougue, eles usam aquele negócio lá, aquele ferro. Às vezes pode sair até faísca, né, irmãos? Então, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, pode ser assim também. Pode ser conturbado, às vezes pode sair até faísca. Mas nós temos que entender que isso Deus está usando para trabalhar algo dentro de nós. E nós temos que aguentar. Nós temos que aguentar, irmãos. Olhar sempre para o lado bom das coisas. Porque toda situação
que Deus permite nas nossas vidas é para nos aperfeiçoar. Não é para a gente cair, mas é para nos aperfeiçoar. E para encerrar, irmãos, e para concluir isso, nós devemos crer em Deus e nas pessoas. Nós devemos crer que Deus, Ele levanta pessoas também para gerar um milagre nas nossas vidas. Quando Deus Ele quer abençoar, Ele usa o quê? Ele usa pessoas. E quando Deus quer disciplinar, Ele vai usar o que também, irmãos? Pessoas. Então, da mesma maneira que nós recebemos as bênçãos através das pessoas, nós temos que receber também a disciplina, a correção, até as coisas que muitas vezes vai nos chatear, nós temos que receber, porque tudo que Deus permite é para nos dar vitória, é para gerar o milagre. E vou deixar só o último versículo aqui para os irmãos meditarem. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Sabe o que a palavra de Deus fala? Crê em Deus e estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Olha, irmãos. Crê em Deus e estará seguros. Crê nos seus profetas. Todos nós somos profetas. Crê nos seus profetas e prosperarei. Tem pessoas que falam assim, ó: ah, meu negócio não é com o homem, meu negócio é só com Deus. Isso não é bíblico, sabia? Porque a Bíblia fala que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então o nosso negócio é com Deus, mas também com o nosso próximo, irmãos. Crê, irmãos, nós estamos num lugar simples, nós estamos num lugar humilde, mas creia, todas as pessoas que Deus coloca aqui neste lugar é para abençoar a sua vida. Até quando nos dá um puxão de orelha, né? Pensa quantos puxão de orelha eu já recebi, irmãos. É igual eu falei, quando eu fui para resgate, cheguei todo empolgado. Mas quando eu comecei a levar ali algumas correções, alguns puxões de orelha, irmãos, coração já, pera aí. Quando era bênção, esse negócio é de Deus. Aí quando era bronca, esse negócio não é de Deus não, tá falando é da carne. Mas não, irmãos. É Deus que permite todas as coisas para nos dar a vitória, para nos dar o milagre. Amém, irmãos? Quem crê nessa palavra, quem crê na palavra de Deus, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Quero agradecer ao Senhor em nome de Jesus.